Olá, meus honoráveis. Eu me chamo Ed e... Vocês já tiveram aquele desenho que você via muito na infância, mas por ser meio desconhecido você nunca mais ouviu falar dele? Pois é. Eu tenho vários. E tinha um que me marcou e veio martelando na minha mente por esse tempo. Então eu fui pedir ajuda pra ele. O Chat GPT! Me ajude a achar um desenho que eu via na infância. O nome era algo a ver com Chisako. Eu lembro que acabava com saco o nome. É o mesmo nome de um ser místico do filme. No filme, um garotinho vira órfão depois de um acidente de carro. No filme, um garoto se junta a um grupo pra derrotar o vilão. Eles buscam um pedaço de um amuleto mágico. O Chisako é um bichinho que acompanha, mas no final ele come os pedaços do amuleto e se transforma num ser poderoso. E após pensar um pouco, ele manda essas imagens mega estranhas. Tipo, não tem nada a ver com o que eu tava procurando. Mas logo em seguida ele manda um texto que aí sim é condizente. Parece que o desenho que você lembra é na verdade a animação Jisako, que tem tudo a ver com a descrição. Um garoto órfão, Riki, que perdeu a família após um acidente de carro. Ele se une a um samurai imortal, Yohei, uma inventora, Moira, e um lince falante, Lince. Eles procuram fragmentos de um amuleto mágico. Jisako, o mascote que acompanha o grupo, come os fragmentos e se transforma num ser poderoso, exatamente como o que você descreveu. Senhoras e senhores, este é Jisako e a chave do tempo. Jisako e a Chave do Tempo. Jisako é um filme de animação de 2005, 2 anos antes de eu nascer. Ele é um filme espanhol que foi produzido no estilo de anime. Pelo que eu pesquisei, ele teve o objetivo de aproximar a cultura e realidade espanhola da sociedade japonesa durante a Exposição Universal de Haiti em 2005. Pelo menos é isso que tá no IMDb. E cara, eu assistia tanto esse filme na infância que algumas frases até ficaram dentro do meu subconsciente, que quando eu tava reassistindo, eu até senti tipo um déjà vu. Não sei se esse seria o termo certo. Mas enfim, bora começar logo essa bagaça. Aviso do Ed do futuro. Por esse ser meu primeiro vídeo fazendo esse tipo de coisa, eu acabei tendo alguns imprevistos. Primeiro que eu tô tendo que editar esse vídeo pela Clipshape, o editor gratuito da Microsoft. Então tô tendo que rezar pro Clipshape cooperar comigo pra fazer esse vídeo. E é isso. Quem quiser me dar uma dica de como me salvar nesse momento, eu agradeço e fiquem com o vídeo. O filme começa no Japão em 1620, com uma narração falando sobre um portal que se abre a cada 385 anos, que é um número específico, em cantos diferentes do mundo. Esse portal consegue colocar mundos de diferentes dimensões em contato. Até que no Japão o portal se abre libertando Gorkan, o demônio mais perigoso do mundo, junto de seus seguidores como Jisako, o mesmo do nome do filme. O Gorkan tem o plano de conseguir a chave de Izanagi, deixando o portal aberto para seu exército invadir a Terra. Chave essa que está guardada por uma ordem de samurai, e que tem o poder de fechar o portal. Após uma luta bem violenta, onde o Gorkan até mata esse samurai velho, inclusive esse filme tem umas partes bem pesadas, mano. Tem sangue, tem personagens sendo quebrados, sendo partido ao meio. É bem gráfico até. Mas nada muito, minha nossa, que gore, tá pior que Mortal Kombat. Mas enfim, voltando, um dos samurais joga a chave na cara do Gorkan, não sei pra quê, e faz ela partir em vários pedaços, selando o portal e fazendo o demônio ficar mais fraco. O Gorkan então foge, e durante isso, o Jisako acaba comendo um dos pedaços da chave e se transforma num personagem de A Guarda do Leão. Sério, cara, ele parece o Kaion. Todos os samurais acabam morrendo durante o confronto, sobrando apenas um, Yohei. Ele então parte numa missão de estabelecer relações entre o Japão e o Império Espanhol, e após concluir a missão ele continua na Espanha, e esconde os pedaços da chave em vários lugares. Agora que o portal tá prestes a abrir, é hora dele finalmente despertar. Cortamos pra Rick, um garoto que tá numa espécie de museu contra os dois moleques. Inclusive o Rick tem a voz do Pablo, dos Backyardigans. Mas vocês vão deixar a porta aberta, não vão? Não confia na gente? Tá, não é fácil. Os pivetes desafiam o Rick a entrar num túnel pra ficar no grupo dos caras legais na escola. Mas obviamente era trollagem, mano. Olha a cara desses desgraçados. Eles trancam o Rick dentro do túnel, e enquanto tentava achar a saída, ele acaba caindo e parando num tipo de caverna, e lá ele encontra o Yohei, que ajuda ele a sair dali. O Yohei, ao ver como é o mundo atual, acaba ficando chocado e até confunde um trem com um dragão e quase é atropelado. Você quer vir comigo? Obrigado. Talvez seus pais possam me ajudar. O Rick então revela que ele não tem pais e que mora com o padrinho, já que ambos morreram devido a um acidente de carro. E inclusive, por que toda obra tem que ter pais ausentes, cara? Quando o pai não morre, ele só não tem tempo pra família. É incrível, cara. Eu não consigo pensar em nenhuma obra que tenha ambos os pais presentes. Só na minha. Inclusive, link na descrição. É sério, por favor, lê meu quadrinho.
Eu gosto muito mais do turno da noite porque é mais tranquilo, não há tanta violência. Como assim é mais tranquilo e não tem tanta violência? Ah, se esse cara morasse no... Eita, que bela moça. Após dar uma perambulada pela cidade, o Rick leva o Yohei até a casa do seu padrinho. E lá eles conversam um pouco. E inclusive o padrinho dele é dublado pelo dublador do Mestre Kami. Seus amigos são meus amigos. O nome dele é Yohei. E esse estilo de animação, o protagonista tem um cabelo meio azulado, um velho sábio em coisas antigas e que tem a voz do Mestre Kami, só que parece um episódio de Jack Chan. Após aproveitar da gastronomia espanhola, o Yohei dá ao padrinho de Rick um pingente que o pode defender de demônios menores. Se estiver com ele e conseguir fazê-los dizer Mukashi, Mukashi, eles se tornarão seus servos para sempre. E depois pede mais comida. Voltamos um pouco no tempo e então vemos como os pais do Rick morreram. Basicamente, eles estavam andando de carro até que um viado pula no meio da rua e para desviar e não serem cancelados no Twitter, eles batem e morrem. Basicamente é isso. Só que na verdade era um pesadelo e o Rick corre até o Yohei e pede para levá-lo junto. Já que como a chave pode controlar o tempo, o Rick poderia voltar no tempo e impedir o acidente que matou seus pais. Mas o Yohei caga pra isso e vai embora. Enquanto tava andando pela cidade, a gente nota que ele tá sendo observado por alguém, mas logo a gente percebe que ele tava sendo atacado por um... Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Após uma briguinha meio curta, o Thundercat revela ser Linceto. No passado ele era um lince, mas até que, de alguma forma que a gente não sabe, ele acabou se transformando num... E por saber que o Yohei tá atrás do Gorkan, ele pede para levá-lo junto, e assim também conseguir voltar no tempo e poder ser um lince normal de novo. Você é um lince e sabe falar? Eu sou um lince que diz, cai fora. O Linceto é o melhor personagem desse filme. Ah não, esquece, tem uma ruiva nesse filme. Melhor personagem! Ai, casa comigo! Essa é Moira Castro, e ela participou de uma competição científica onde quem fizesse o melhor projeto ia ser premiado com uma bolsa de estudos para uma caralhada de faculdade. Ela começa a se gabar sobre o quanto ela é incrível e vai ganhar o prêmio Nobel antes dos 30. Até que o lugar é atacado por uns malucos que roubam o projeto da Moira e fogem dali, deixando ela furiosa e com sangue nos olhos querendo recuperar seu protótipo. Voltamos pro... O Gorkan tá assistindo um jogo de futebol até que chega essa mulher de cabelo branco e avisa que eles roubaram o SIG-4, que era o tal projeto da Moira. E ela também avisa que o Linceto tá no grupo do Yohei, ou seja, o Linceto na verdade era um capanga do Gorkan. O Gorkan então fica puto e mata um dos subordinados dele, porque ele é do mal. A carinha dele! Badabim, badabum. O grupo de heróis vai até um vale não sei das quantas achar o Jisako, que está adormecido dentro de uma pedra. Após libertar, vemos... o Caio vivo! E vemos essa criaturinha de Deus se amigando com cada um dos membros. Menos com o Linceto. E a propósito, ele só come metal. Mais um tempo depois, a gente vê a Moira tentando convencer essa mulher, que eu nem lembro o nome, eu nem sei se é falado durante o filme. Jubescleusa, vamos chamá-la assim. A Moira tá tentando convencer a Jubescleusa a dar acesso a um satélite para ela tentar descobrir onde tá o SIG-4. E está numa localização perto de onde nosso grupo de heróis estão. Então voltemos para ele. Enquanto o nosso quarteto de heróis está seguindo em frente, eles são caçados por agentes do FBI, que provavelmente estão atrás deles por causa do Furry. Oh, mano, você tá andando com um Furry, mano. Isso é um perigo pra sociedade, vai ter que matar. Não, mano, não é um Furry não, mano. É um lince que virou meu mano. Ela é tipo Thundercat, tá ligado? Ah, então ela é tipo Thundercat. Eu prefiro Thundercat Roar. Eu vou ter que matar porque eu não gosto do antigo, não. O Roar é muito mais da hora. Isso aí parece os antigos. Vou matar. Aí quando o Yohei descobre que os caras são fãs de Thundercats Roar, ele decide fugir porque é melhor nem encostar nesse tipo de gente. Mas eles acabam sendo cercados por ambos os lados. Mas a Moira aparece e chama eles pra um beco, onde eles conseguem fugir em segurança. Por que tá me olhando assim? Porque ninguém consegue resistir a belos cabelos ruivos como esse. Ai, ai, papai, eu olharia isso por meia hora. A Moira explica que tá atrás do projeto dela e sabe que eles também estão atrás do Gorkan. Então ela propõe um acordo onde ela usa a inteligência e eles usam a força pra recuperar o que cada um quer. Será que eu posso estrangulá-la? Nem pense em encostar na ruiva. Que ângulo é esse filme? Vamos com calma, tem criança assistindo. Ruiva! Ah, inclusive, o Yohei é dublado pelo Piccolo. Fiquei o filme inteiro esperando ele mandar um... Que nojo.
O Yohei acaba lembrando que lá tem um dos pedaços da chave, mas quando ele vai procurar ele não tá mais lá. Então a Moira convida ele a ir a um certo lugar. Eles vão até um centro de pesquisa, laboratório, não sei dizer o que é isso. E lá o Yohei revela que são 5 pedaços que compõem a chave. Especiais: coragem, coração, natureza, inteligência e imaginação. Para ajudar nossos amigos a achar os talismãs do Jack Chan, quer dizer, os pedaços da chave, a Jubes dá a eles uma coisa. Um balão? Balão? Isso aí é um dirigível! Durante a viagem, o Linceto acaba sabotando os sistemas de pressurização do dirigível, fazendo com que todos precisem descer para reabastecer. E eles aproveitam, já que lá embaixo tem um lugar para onde eles possam ficar. Mas chegando lá embaixo, o Linceto acaba sendo confrontado por um monte de ursos. Eles provavelmente não gostam muito de furries. Mas isso não importa, de qualquer forma aparece um cara que convida todo mundo para entrar no bar dele e ficarem seguros nessa névoa. O Linceto acaba ficando do lado de fora e avisa o Gorkan onde todos estão. Ainda dando também atualizações, como onde eles vão e que ele está tentando atrasar todo mundo. A Moira fala que um dos pedaços da chave está escondido em uma adega de vinhos próximo ao castelo de Francisco Javier. Acessando um sistema de satélites, ela localiza todos os vinhedos que pertencem a Gorkan. O Yohei, sabendo como o Gorkan pensa, desconfia que ele vai usar a estratégia seguinte: manter a área onde realmente está o pedaço com pouca vigilância e encher outra região de guardas para levá-los a acreditar que está lá. E analisando o mapa e a planta do lugar, o Yohei deduz que o pedaço da chave provavelmente está na sala de degustação, já que para chegar lá seria preciso atravessar toda a adega. A não ser que vá pelo ar. Chegando na adega, a Moira decide acompanhar o Linceto e o Yohei, já que ela é a hacker que manja de desarmar os Paranauê tudo, e decide deixar o Rick sozinho com o Jisako. O cara acha uma boa ideia deixar uma criança cuidando do Caio da Guarda do Leão, num lugar que tá cheio de guarda que vai fuzilar quem tentar invadir. Vai dar bom sim, confia. Ele entrega o pedaço da coragem pro garoto e fala que se der merda é pra ele fugir com o Jisako pra um lugar seguro. Só que, olha que coisa, a Moira não tem acesso, então o Yohei só taca o foda-se e corre pro abraço. De Satanás, o alarme soa e os guardas só agora viram o fodendo dirigível. Agora! Como tu não vê aquela desgraça gigante em cima da tua cabeça? O Yohei muito epicamente quebra o vidro que estava guardando o pedaço e, ei, hora do combate! E é uma sequência de ação até que bem maneira. Pra uma animação meio desconhecida, eu esperava que as lutas só iam ser meio travadas e minha memória de infância fazer elas parecerem mais legais. Mas não, elas são muito divertidas, embora meio curtas. Saindo da adega, a Moira grita pro Rick descer o dirigível e... a Moira tem um controle remoto. E com uma corda que estava presa numa gárgula, o balão abre o vidro de cima e eles fogem. Mas a corda rompe e o Linceto cai. Mas o Rick, o herói da nação, pula e salva o Linceto. E impressionantemente os guardas nem tentam atirar neles. E não acho que seja por censura por ser um filme infantil. Tem sangue, personagem sendo deformado, quebrado, torcido. Então, ou o anime tiroteio tava muito caro, ou eles só estavam com preguiça. O Rick fala que o pedaço lhe deu coragem para salvar o Linceto, mas o Yohei fala que na verdade a verdadeira coragem são os amigos que fizemos pelo caminho. Mas o pedaço era apenas uma cópia. Yohei percebe isso e diz que até o Linceto foi enganado por Gorkan. E é aí que o Linceto decide contar toda a verdade. Ele revela que é parte de uma raça especial de linces espanhóis, até que os humanos começaram a destruir seu habitat natural, e ele decidiu sair em busca de ajuda. Foi aí que ele encontrou o Gorkan. O Gorkan disse que o pedaço da natureza tinha poder suficiente para proteger ele e as outras espécies, mas havia uma condição: o Linceto teria que entregar os outros pedaços da chave para ele. E quando aceitou o pacto, o Linceto foi transformado nesse Thundercat. Mas logo a Espanha se tornou um paraíso de áreas protegidas, e os linces ficaram salvos, sem a ajuda do Linceto. Só que agora nessa forma ele era rejeitado até pela sua própria espécie, e o pior, não dava mais para voltar. Ele estava preso ao acordo, e inclusive o SIG-4 tinha um pedaço da inteligência no núcleo, por isso o Gorkan roubou ele e a Moira não consegue fazer um novo SIG-4. Ou seria SIG-5? Eu não sei. Cortamos pro padrinho do Rick fazendo uma cifra de César desgraçada para decifrar os segredos que estão em Don Quixote. Ai, 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 ai. É, você aí que tem o livro, já anota aí. Leia o capítulo 8 da esquerda para a direita e somente a cada 7 letras. 11 de cima para baixo, terceira letra de cada linha... Pois é, eu também não entendi.
A mulher de cabelo branco que trabalha pro Gorkan vai trocar uma ideia com o velho sobre o Rick, e começa a inventar que o Yohei é um golpista foragido pelo Japão e que os pedaços da chave não são mágicos, só valem uma nota no mercado negro, e fica tentando convencer ele a assinar um contrato que torna ela e toda a equipe do Gorkan em seus representantes legais. Assim, em tese, facilitando trazer o Rick de volta quando ele entrar em contato. Mas era fachada, e o pingente até começa a piscar. E no dirigível eles recebem uma ligação, que revela ser o padrinho do Rick. Ele liga para os nossos heróis e fala que o pingente funcionou, e a Trela, eu acho que é esse o nome dela, passou informações para ele. E lendo o exemplar de Don Quixote, ele descobre a próxima localização de onde o portal irá abrir, que é numa ilha não sei das quantas lá. Enquanto o portal não abre, eles vão para a próxima localização de um pedaço da chave, que fica em Barcelona. O Rick vai falar com o guardião do pedaço, e ele fala em versos. Sério, mais um pouco ele fala igual o mestre Yoda. Guardião da natureza eu sou, porque mais velho na Espanha eu sou. Qualquer um ao 100 pode chegar, mas sou o único que aos 114 chegou. E para conseguir o pedaço da imaginação, ele tem que decifrar um enigma. E o enigma é... Qual é o som de uma única mão que aplaude? Tenta responder enquanto a gente acompanha o que aconteceu com os outros. A Moira foi até esse brother aí que eu esqueci o nome se desculpar e pedir o barco emprestado. Só que o cara começa a querer que ela enche o saco dele, pedindo um montão de coisa. E voltamos pro Rick. Vocês estavam com saudades dele e... Já sei! O som é o mesmo! O som de uma só mão! Eu não entendi. Eu acho que tem que usar a imaginação pra responder isso aí. O Yohei e o Linceto começam a ser caçados pelos guardas de Gorkan. E eba, mais uma cena de ação. Até que... os guardas são rendidos pela polícia? Mas eles estão mais fortemente armados do que esses policiais mequetrefes. Olha isso, os caras estão até com colete à prova de bala. Parece o Dócrates naquele filler de Cavaleiros do Zodíaco. Hã? A polícia! Enquanto isso, o Rick tá fugindo de mais guardas armados. E espero que esses aí não tenham problemas com a polícia. Até que se quiser, e dá um skate pra ele. Não entendi por quê. Ele só vê o Rick correndo dos caras e dá um skate. Eu acho que ele só gosta de ver o caos mesmo. E agora diz que quer casar comigo. Também não resisto a uma ruiva. E aí, eles fogem. GG. E agora está dividido da seguinte forma. Gorkan tem apenas 2 pedaços e os nossos heróis têm 3. Porque não sei se vocês se lembram, mas o Jisako comeu o pedaço do coração no começo da história. E o Yohei fala que assim que ele pedir pro Jisako cuspir o pedaço do coração, ele vai virar aquela forma monstruosa de volta. E ele precisa que o Jisako e o Gorkan estejam próximos do portal para ambos voltarem para a dimensão deles. E agora é a hora. O portal logo irá abrir. O grupo de heróis se encontra com Gorkan. E é hora do combate final. O portal abre, e Gorkan vira sua forma demoníaca que me lembra alguma coisa. Eu tenho quase certeza que eu já vi um bicho parecido com esse em algum lugar, mas eu nem sei da onde. Yohei parte pra cima, mas Gorkan o segura apenas com a telecinese. O inseto tenta atacar, mas nada. Até que o nosso samurai favorito desfere um ataque pelas costas, que é imediatamente curado. Luta pra cá, capanga genérico indo de valas, poder pra lá, umas ondas de energia. O Rick vê que os pedaços deixam Gorkan mais forte. Então, já que o Jisako também é um demônio, os pedaços também podem fortificá-lo. E o bagulho é confiar que ele não vai ficar do mal, assim que voltar à sua forma demônio. Então Kaion come os pedaços, pula da pedra do rei e vira o Simba Super Saiyajin Deus. E mesmo com as ordens de seu mestre, o Jisako lembra que a verdadeira chave do tempo são os amigos que fez pelo caminho e parte para derrotar Gorkan. Porrada telecinese, rabada, come o pedaço da natureza, fica maior, atira poder com as garras, come o pedaço da inteligência e nem sei se mudou algo, Gorkan enterra Jisako, mas... ele libera o Super Saiyajin Deus Full Power e atira um Kamehameha aumentado 100 vezes e... Gorkan é derrotado. Eu vou fechar o portal. É a chance de todos recuperarem o que desejam. O Linceto é o primeiro a atravessar o portal. E atravessando, ele finalmente volta a ser só um lince comum e vai voltar a viver sua vida feliz na natureza. A próxima é a Moira e ela decide que vai tentar reconstruir o SIG-4. Só que dessa vez, sem ambição e sem egoísmo. E por fim, o Jisako fala pro Yohei voltar pro Japão e poder viver sua vida normalmente. Mas...
tem um problema. A vida dele inteira foi só sobre proteger a chave. Agora é hora de buscar novos horizontes. E voltamos pro dia do acidente com a família do Rick. Só que dessa vez, o garoto avisa a tempo, a família consegue desviar do viado, e a gente descobre que eles estão indo conhecer um tal amigo do Rick. Que descobrimos ser o Yohei, que abriu uma taverna. Que tem de tudo. Comida espanhola, comida internacional e a melhor seleção de vinhos. E a gente inclusive descobre que a Moira tá fazendo um projeto novo para um concurso de universidade. E vai passar quase 1 ano na Antártica para uma expedição. E o padrinho do Rick tá num relacionamento com a Trela? Era Trela o nome dela? Enfim, o dia está salvo, todos estão bem e vemos a Moira encontrando uma escultura com a chave do tempo. A chave brilha e... fim. Provavelmente queriam fazer uma sequência desse filme caso ele fosse bem de bilheteria, mas... você pelo menos conhecia esse filme antes de eu te falar? Pois é, infelizmente nunca vemos Jisako 2. E eu nem sei se daria tão certo assim, tipo, o final é bonito, cada um vai pro seu canto e história que segue. Embora o Linceto também tenha falado que talvez algum dia eles pudessem se reencontrar. Esse filme marcou muito minha infância, cara. Eu revia ele várias e várias vezes. Eu amava tudo nele. Provavelmente era principalmente pela estética de anime, que é muito bonita. As lutas são boas, a animação até que é bem fluida, cara. A cena que os personagens se transformam, por exemplo, elas não acontecem off-screen ou com uma animação meio feia. Tem todo o detalhamento de um personagem saindo de uma forma pra outra. E eu fico bem triste que esse filme é meio flopado. E infelizmente ele também parece não ter ido muito bem de notas. Pelos sites que eu achei, ele normalmente tá com uma nota tipo 5,4. O que... não é tão ruim, ué. 5,5 passa de ano. Então foi bom, não é? Não. Mas sei lá. Espero que pelo menos ele tenha cumprido o propósito pelo qual ele foi feito. Mas me respondam, vocês assistiam Jisako quando eram crianças também? Tem alguma memória boa com esse filme? Comenta aí, curte, compartilha, lê meu quadrinho e até a próxima, honoráveis. Falou!